Olá, pessoal. Professora Marinês, vamos dar início à nossa aula de história de hoje, né? Na aula passada, nós falamos, foi explicado o conteúdo independência do Brasil, então, só relembrando, né? Essa independência do Brasil foi no dia 7 de setembro de 1822 e cabe ressaltar, não foi uma independência econômica, mas sim política, né? Essa imagem, né, um quadro que representa, é símbolo desse momento tão especial, momento da independência, onde o Brasil passou a ser independente politicamente. Quem proclamou essa independência foi D. Pedro. Após proclamar a independência, ele foi coroado imperador e a partir daí ele foi chamado D. Pedro I, né? E para Portugal reconhecer de fato essa independência, o Brasil teve que pagar uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas, né? Que hoje é avaliado em média de 1 bilhão, né? De reais. Naquele momento, o Brasil não tinha esse valor. Então, quem auxiliou aí ao pagamento dessa dívida, dessa indenização, foi a Inglaterra. Então, foi pago essa dívida e foi assinado, né, o Tratado de Paz e Aliança, onde Portugal, de fato, reconhece a independência do Brasil. E posteriormente, proclamar a independência, começa uma nova forma de governo, que ficou conhecida como primeiro reinado, né? Esse primeiro reinado, onde quem está no poder, D. Pedro I, que ele fica de 1822 até 1831, como fala aqui. O primeiro reinado foi a fase inicial do período monárquico do Brasil após a independência. Esse período se inicia com a declaração de independência por D. Pedro I e se finda em 1831 com a abdicação do imperador. Mas isso a gente vai ver lá na frente o porquê D. Pedro I ele abre mão do seu poder. Então aqui, primeiras iniciativas. Foi criar e promulgar uma nova Constituição para o país, ao mesmo tempo aumentar e consolidar seu poder político e frear iniciativas revolucionárias que já estavam acontecendo no Brasil. Então, nesse momento, D. Pedro I ele precisa de uma Constituição, ele precisa de leis para governar o país. E ele precisa dessas leis para minimizar aqueles processos revolucionários, né? Aquelas revoltas que estavam acontecendo em algumas regiões, porque estavam insatisfeitos com o governo, né? Com a presença da família real no Brasil. E para criar essa lei, foi criada aí uma Assembleia Constituinte, Assembleia de 1823. Quem compunha essa Assembleia? Era senadores, advogados, padres, funcionários públicos e também proprietários rurais. E essa Assembleia Constituinte, ela era dividida entre dois grupos, ou seja, duas correntes. Um grupo que estava puxando mais para o lado do imperador, o outro grupo não estava puxando nada para o lado do imperador. Então, a gente tinha os partidários do imperador, que eles lutavam, eles queriam criar uma constituição, onde o governo iria ficar centralizado e forte, do outro lado, adversários do imperador. E esse grupo aí queria limitar literalmente o poder do imperador. Então a gente pode observar que esses dois grupos têm ideias contrárias. Será que eles conseguiram elaborar leis para D. Pedro I governar o país? Realmente, infelizmente, esses dois grupos não entraram em um consenso. E essa assembleia, ela foi dissolvida. E no dia da dissolução dessa assembleia, ficou conhecida como Noite da Agonia. Essa assembleia foi dissolvida em novembro de 1823. Por que ela foi dissolvida? Porque os dois grupos estavam lutando
querendo criar leis, uma para favorecer o imperador, o outro grupo, né, não queria favorecer nada o imperador. Então, mediante a isso, essa assembleia foi dissolvida. Como fala aqui, invalidada pela falta de acordo e pela incompatibilidade entre os constituintes e a vontade do imperador, numa nova tentativa, a Constituição é promulgada, ou seja, ela é criada e imposta em 1824, a primeira Constituição do Brasil após a independência. E quem criou essa nova Constituição, essa primeira Constituição? Dom Pedro I. Então, ele criou leis para favorecer a si mesmo, né? E também para tornar o seu poder inabalável. Hoje sabemos que os 3 poderes que regem, né, o Brasil é o poder legislativo, executivo e judiciário. Naquele período lá, onde foi promulgada essa Constituição, foi criada e imposta essa Constituição de 1824, Dom Pedro I também, ele deixou o poder legislativo, o poder executivo e também o judiciário. Porém, acima desses 3 poderes, Dom Pedro I, ele criou um poder exclusivo apenas para ele, que ficou conhecido como poder moderador. Esse poder, como eu falei, era de uso exclusivo do imperador. E esse poder, o poder moderador, ele poderia mandar, desmandar, fazer acontecer e realizar tudo o que ele queria, dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo e também dentro do poder judiciário. Ou seja, por meio desse poder moderador, quem mandava de fato no Brasil era quem? Dom Pedro I. Os outros poderes nem adiantava questionar, porque quem batia o martelo nas decisões da administração do Brasil era apenas Dom Pedro I. Como a gente pode observar aqui, meninos, essa Constituição, entre outras medidas, dava ao imperador o poder de dissolver a Câmara e os conselhos provinciais, manobrando, portanto, o legislativo, além de eliminar cargos quando necessário, instituir ministros e senadores com poderes vitalícios e indicar presidentes de províncias. Em poucas palavras, quem manda, quem governa, Dom Pedro I. E quem é inteligente, obedece, né? Essas medidas deixavam a maior parte do poder de decisão nas mãos do imperador e evidenciavam um caráter autoritário de um governo que prometeu ser liberal. Então, Dom Pedro I, ele está sendo contra aquilo que ele pregava, né? Que ele falava que iria fazer um governo mais liberal, onde que as pessoas teriam mais espaço dentro dessa política, e acabou limitando o espaço da sociedade dentro da política, né? Porque quem mandava era o imperador, Dom Pedro I. Essa guinada autoritária do governo gerou novas revoltas e inflamou antigas, dando mais instabilidade ainda ao país recém-independente. Então, a gente pode observar que essa nova Constituição não deixou muitas pessoas satisfeitas pelo autoritarismo da criação desse poder moderador, que era de uso exclusivo de Dom Pedro I. Uma dessas revoltas foi a Confederação do Equador em Pernambuco. Então, mediante essa Constituição, diversas regiões começam o quê? Se revoltar contra o imperador e começa a protestar. Como a gente pode observar aí em Pernambuco, né? A revolta ficou conhecida como a Confederação do Equador. Então, nessa revolta, os manifestantes não queriam a família real no poder, ou seja, Dom Pedro I,
eles eram contra literalmente o governo de Dom Pedro I, eles eram contra as cobranças de impostos, que eram caríssimas, né, que eram altíssimas, e o líder, né, dessa revolta aí, da Confederação do Equador, foi o Frei Caneca, que era um líder religioso conhecido ali na região de Pernambuco. Dom Pedro I e as suas tropas limitou essa revolta, né? Ele reprimiu essa revolta e o líder dessa revolta ele foi condenado à morte. Então, ele era para ser enforcado, porém a pessoa responsável de fazer o enforcamento não teve coragem pelo fato do Frei Caneca ser religioso e ele acabou sendo fuzilado. Meninos, a coisa naquele período era feia, então quem contestasse aí o governo do imperador, quem fosse contra o governo, Dom Pedro I falava, quem manda aqui sou eu, e quem não obedecer às minhas ordens está sujeito à morte. Foi isso que aconteceu, não somente com o Frei Caneca, né, que ele era o líder dessa revolta aí, dessa revolta em Pernambuco, como em diversas revoltas que se instaurou em outras regiões do Brasil. Os líderes eram presos e condenados à morte. Por que condenados à morte? Dom Pedro I, ele queria mostrar à sociedade, quem fosse contra ele não estaria com ele, estava sujeito à morte. Era uma forma de intimidar, né? Passar um medo na população para não ir contra Dom Pedro I. Outra revolta que aconteceu, meninos, que foi uma guerra, né? Essa guerra enfraqueceu literalmente o poder de Dom Pedro I, foi a Guerra de Cisplatina. Essa guerra durou 3 anos, iniciou em 1825 e foi até 1828. Então, nessa guerra, Dom Pedro I perdeu 3 anos e no final ele perdeu também a guerra. Ele ficou 3 anos ali, intertido nessa guerra, e durante esses 3 anos, Dom Pedro I, ele virou as costas para os problemas que estavam acontecendo no Brasil e investiu literalmente tudo que ele tinha, o que ele não tinha nessa guerra de Cisplatina, e ele acabou perdendo. Dom Pedro I acabou derrotado nessa guerra. Como fala aí, ó, apesar dos gastos e dos soldados sacrificados, fomos derrotados. Quem foram derrotados? Foram os soldados de Dom Pedro I. Dom Pedro I ele ficou 3 anos investindo nessa guerra e ele acaba derrotado. E essa região de Cisplatina conquistou a sua independência, que hoje é Uruguai, né? Então, quando Dom Pedro I ele volta a administrar o Brasil depois dessa derrota, a situação do Brasil não estava lá essas coisas. Então, a partir daqui, o Brasil já começa a passar por uma crise econômica, como fala aqui. Essa guerra causa danos ao país, tanto políticos quanto econômicos, com problemas com importações, baixa arrecadação de impostos, dificuldade na cobrança dos mesmos por causa da extensão do território e produção agrícola em baixa. Causada por uma crise internacional, a economia brasileira tem uma queda acentuada. Então, nesse momento, o Brasil, né, o primeiro reinado, passa por uma crise econômica. E sem falar desses problemas que estavam acontecendo no Brasil, Dom Pedro I, nesse momento, no ano de 1826, vai ter outro problema, pois Dom João VI, que é o pai, né, de Dom Pedro I, ele falece, ele morre, né? Dom João VI estava em Portugal, ele era o rei, né, de Portugal. E o trono era o herdeiro, né? Quem é o herdeiro? O filho. O poder era hereditário, passado de pai para filho. Então, o pai morreu, o poder vai passar para o filho. E aí, como vai ficar esse processo sucessório? Será que Dom Pedro vai sair do Brasil e sentar no trono, na poltrona lá do imperador? Ele vai tornar-se rei de Portugal? É essa indecisão, porque o direito
é pleno dele. Então aqui, diante de reivindicações de brasileiros e portugueses, D. Pedro abdica em favor da filha, Dona Maria da Glória. Então, D. Pedro I, ele não vai abandonar o Brasil, ele vai permanecer no Brasil. Para ele permanecer, ele tem que abrir mão do poder lá em Portugal. E ele abdica, né? Ele abre mão desse poder e passa esse poder, esse pleno poder, para a sua filha, que era a Dona Maria da Glória. No entanto, a Dona Maria da Glória, ela era de menor, ela não poderia assumir. E nessa guinada aí, ó, o irmão de D. Pedro I, o Dom Miguel, ele tira proveito e dá um golpe na própria sobrinha e usurpa, ou seja, ele toma o poder da sobrinha. Então, D. Pedro está com problemas, com os problemas econômicos do Brasil e problemas que está acontecendo lá em Portugal referente aí ao seu trono, que ele tinha passado para a sua filha e o seu irmão foi mais esperto, usurpou do poder. Então, nesse momento, D. Pedro I vai ter uma reaproximação de Portugal para resolver esse problema e deixa de lado os problemas no Brasil. E, de fato, o Brasil não está bem economicamente, o Brasil está insatisfeito com o poder de D. Pedro I e a população fica insatisfeita com D. Pedro I pela reaproximação de Portugal. Aí, nesse momento, D. Pedro I, ele perde muito a questão da sua popularidade. Então, aqui, um gráfico, um resuminho básico para a gente entender essa crise no Império. O que causou? Crise financeira, o Brasil não estava bem. Autoritarismo de D. Pedro I pelo fato daquele poder lá do moderador. Questão sucessória de Portugal, que o irmão usurpou, né, roubou o poder da própria sobrinha. A morte do Frei Caneca, que era aquele líder religioso lá na guerra lá de Cisplatina. Cisplatina não, Confederação do Equador, isso. A perda de Cisplatina, aquela guerra onde D. Pedro ficou nela 3 anos e saiu perdedor, né? Nesse momento a imprensa começa a o quê? Mandar críticas referente ao governo de D. Pedro I. E houve aí uma desagregação moral de D. Pedro I. Então, com isso, vai aumentar aí a insatisfação popular e o aumento da oposição política a D. Pedro I. A população estava tão insatisfeita com D. Pedro I e aconteceu um fato, né, em uma determinada cidade, que foi preparado um evento para recepcionar o imperador, e nessa recepção tinha algumas pessoas ali que não estavam muito contentes com ele. E essas pessoas, quando D. Pedro I chegou nessa festa, as pessoas começaram o quê? Jogar garrafas em D. Pedro I. E esse fato ficou conhecido como Noite das Garrafadas. A população, literalmente, algumas pessoas na festa, começou a jogar garrafas na cabeça de D. Pedro I, por não estar satisfeito com o seu governo. Então, aqui, D. Pedro I sentiu a raiva do povo pela sua política, né? Bem dizer assim. Então, aqui, nesse momento, o imperador perde importantes categorias de sustentação do regime, que também retiram seu apoio. A nobreza e o exército abandonam o imperador e tornam a situação política insustentável. Então, a gente pode observar que a base de sustentação da política de D. Pedro I, ele não tem. A nobreza abandona ele, o exército abandona ele, e mediante a isso, o que ele vai fazer? Nada, ele tem que abrir mão do poder. Então, esse primeiro reinado é curtinho, referente à insatisfação popular pelo governo de D. Pedro I. Então, finalizando aqui, D. Pedro I não encontra solução. Abdica em favor do filho, Pedro de Alcântara.
Então, com 5 anos de idade, em 7 de abril de 1831. Então, Dom Pedro I, ele abre mão do poder, ele passa, né, para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Dom Pedro I regressa, volta, né, para Portugal e deixa seu filhinho aqui, de 5 anos de idade. Ué, mas Pedro de Alcântara pode governar com 5 anos de idade? Não. Então, até que Pedro de Alcântara atinja a maior idade, vai ser um período aí regencial. Quem vai estar governando são regentes. E esse conteúdo a gente vai ver no próximo, na nossa próxima aula. Então, até, meninos. Então, aqui finda o primeiro reinado.